Pessoal, bom dia! Sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa de hoje. E bem, hoje na nossa aula de língua portuguesa nós vamos falar, dando continuidade, sobre os sinais de pontuação, que são tão importantes para identificar alguns aspectos da nossa língua portuguesa. E hoje, desde já, antes de tudo, antes de continuarmos a nossa aula, eu vou convidar vocês para que vocês façam a leitura na página 65 de Um Pouco de Gramática, onde na página 65 nós vamos ver falando um texto que fala sobre a vírgula, sobre dois pontos, e na página 66 sobre o travessão. Então, antes de tudo, eu convido vocês para que vocês façam a leitura de toda a página 65, lado B, e a página 66. E depois dessa leitura, você vai voltar para a discussão, para que nós possamos conversar um pouco, aprender mais um pouco sobre esses sinais de pontuação tão importantes na nossa língua portuguesa. Então, vai lá, que tia Viviane está te aguardando. Bem, meus amores, como vocês puderam ver aí no texto, esses 3 sinais de pontuação, nós já estudamos outros sinais de pontuação, já vimos o ponto final, já vimos também o ponto de interrogação e o ponto de exclamação. E vimos que cada um desses tem a sua função. E não é diferente com a vírgula, com 2 pontos e com o travessão. A vírgula, nós podemos observar que ela tem a função de separar as frases. Ela simboliza uma breve pausa no nosso texto. Nós temos aí um pedacinho de uma cantiga, onde diz: meu limão, meu limoeiro, meu pé de jacarandá. Uma vez tindolelê, outra vez tindolalá. Entre meu limão e meu limoeiro há um sinal, e esse sinal é o que se chama vírgula. A vírgula é usada para separar palavras numa relação. Por exemplo, comprei lápis, cadernos, livros, enfim. Nessa frase, cada objeto é separado por uma vírgula, porque a vírgula ela representa uma breve pausa no nosso texto. A vírgula ela é usada para a expressão de chamamento. Por exemplo, na frase vem cá, meu bem. A vírgula separa o vem cá do restante da frase. Então, ela representa essa breve pausa. Ela também separa datas e nome de lugares. Por exemplo, quando nós vamos fazer o cabeçalho de alguma atividade, nós sempre colocamos Sumé, vírgula, dia tal, de mês tal, do ano 2020. Então, a vírgula, ela serve para separar, ela representa no texto uma breve pausa. Nós temos aí um pequeno trecho de um texto que diz o seguinte, vamos acompanhar? Procurou e nada achou. Cansado, viu que de nada adiantava continuar a busca. Desistiu e falou: deixa ficar assim mesmo, para isso virá história. O sinal que anunciou a fala do personagem chama-se 2 pontos. Nós vemos aí que desistiu e falou, depois da frase desistiu e falou, nós temos 2 pontos. E esse sinal, ele representa que logo em seguida, no texto, vai existir a fala de um personagem. Os 2 pontos, eles também são usados, pessoal, em enumeração, ou, por exemplo, antes de uma citação. Ou seja, quando no texto a gente sempre vai saber o que os 2 pontos representam, porque logo em seguida de um texto sempre vai ter a fala de alguém, vai representar a fala de um personagem daquela história que está presente naquele texto, ok, pessoal? Então, essa é a importância dos 2 pontos em um texto. E para finalizar a nossa aula de hoje, nós temos o travessão, que, como nós observamos aí nesse trecho dessa lenda a seguir, ela diz o seguinte:
Certo dia, um jovem índio, vagando pela floresta, deparou-se em seu caminho com uma linda moça e perguntou-lhe: "Quem és tu?" O sinal que antecedeu a fala do personagem, esse tracinho aí que antecede a fala do personagem, que representa a fala do personagem, se chama travessão. E sempre que existe esse sinal de pontuação em um texto, representa que aquela frase é a fala de alguém, é a citação de alguém, é a fala de algum personagem do texto. Então, vejam que cada sinal de pontuação tem a sua importância no texto. A vírgula representa uma breve pausa na nossa leitura, separa também objetos e argumentos. Os dois pontos sempre representam que depois daqueles dois pontos sempre vai ter a fala de alguém, e a representação da fala em um texto é o travessão. Então, lembrem-se sempre da importância de cada sinal de pontuação que nós vimos na aula de hoje e sempre vamos revisar nas próximas aulas, ok, pessoal? Para finalizar a aula de hoje, sempre viemos com uma atividade, sempre temos uma atividade que sempre revisa o que a gente viu na aula. E nossa atividade hoje, ela está na página 64, que são 4 questões relacionadas ao nosso tema de hoje, que foi sobre esses sinais de pontuação, sobre esses 3 sinais de pontuação. Então, nós temos aí frases nessas questões, onde através da observação de para que cada sinal serve, qual é a função de cada sinal de pontuação no texto, vocês vão pontuar as frases, tá certo? E vão desenvolver essa atividade. Na questão 1, pede para vocês colocarem a vírgula corretamente nas frases. Então, vocês sabem que a vírgula, ela representa uma breve pausa na leitura e ela separa objetos e argumentos na leitura. Então, pontuem, separem pela vírgula corretamente. Na questão 2, pessoal, nós temos uma questão pedindo para vocês colocarem a pontuação necessária. Então, nós temos aí o travessão, nós temos aí a vírgula, nós temos aí os 2 pontos para vocês pontuarem essas frases corretamente, tá bom? Na questão 3, você também vai destacar as expressões de chamamento usando as vírgulas. Como vocês viram lá no exemplo, a vírgula ela serve para separar uma expressão de chamamento. Por exemplo, quando eu digo meu bem, venha aqui, nós separamos esse meu bem do venha aqui com uma vírgula. Então, sabendo disso, vocês vão separar essas expressões de chamamento pela vírgula corretamente. E na 4ª questão, vocês vão reescrever as frases a seguir usando 2 travessões, como no exemplo. Então, vocês vão reescrever essa frase novamente, usando os travessões, usando os 2 travessões em cada fala de cada personagem. Tá bom, meus queridos? Finalizou a atividade, você vai mandar o feedback para a tia Viviane acompanhar teu desenvolvimento e fazer as correções necessárias, tirar as dúvidas que forem possíveis, tá certo, meus amores? E é isso que eu espero da aula de hoje, que vocês tenham compreendido a função e a importância de cada um desses sinais de pontuação. Espero que tenham gostado da aula, agradeço pela atenção de todos e até breve com muito mais conteúdo. Um beijo e até a próxima!